fazer algo por alguém que tem dinheiro para te pagar, que está te pagando por aquilo, não é nada mais do que obrigação. Agora, você fazer algo por pessoas que não têm nada de material a te oferecer, aí sim que você ganha a maior de todas as remunerações do mundo. Sabe o que se chama? Sorriso, afeto, felicidade. No que você transmite, ela volta multiplicada para você. E esse projeto, como eu disse, a Associação Recicle a Vida, ele gira em torno de mobilidade, que é o tema para tudo. Porque se você não tiver autossustentabilidade econômica, a sua autoestima vai lá para baixo. Se você não tiver renda, como é que você pode se sustentar e, inclusive, ter uma família? Então, a geração de renda é muito mais importante do que a geração de emprego. Enquanto está todo mundo preocupado com emprego, na Ásia, onde se preconizou o maior milagre social e econômico da história da humanidade, não se fala tanto em emprego, se fala em renda, se fala em ter pessoas ocupadas, produtivas. E é isso que nós aportamos como solução para dar aos dois segmentos, aos segmentos mais sujeitos a preconceito da reinserção social, a maior dificuldade de se inserir dentro de uma comunidade econômica produtiva, luz, esperança e instrumentos reais para que no dia seguinte a pessoa possa estar gerando recursos, gerando renda para si mesmo, transformando a sua vida. Então, o Recicle a Vida, ele começa com segmentos os mais sujeitos ao preconceito na sociedade. Quais são? Os moradores de rua. Quem dá oportunidade, quem dá emprego para o morador de rua? Moradores de lixão. Os heróis brasileiros que vivem em condições subhumanas, no entanto, não lançam mão de nada que lhes pertença para garantir o seu sustento. E os presidiários. Quem dá oportunidade para presidiário? O índice de reinserção penal é 92% no caso masculino, porque não existe dentro da sociedade ou dentro das instituições, dentro do governo, soluções para a integração, para a reinserção social, para transformar essa população que é um ônus para a sociedade num bônus. Então o segredo está em tirar esses segmentos da sociedade da coluna de débito e transformar eles, trazê-los para a coluna de crédito, através do quê? Do afeto, do carinho, da aceitação, do acolhimento, da preparação e da oportunidade de trabalho, com instrumentos que lhes permitam imediatamente gerar renda, sem precisar estar sujeito a mais uma rejeição social num processo regulamentar de recrutamento e seleção. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados oficiais, fora aqueles que não encontram renda e que nunca fizeram parte das estatísticas oficiais porque sempre estiveram na economia informal. Então, praticamente uma terça parte da população ativa brasileira não está ativa, porque não tem meios de renda. E por que não tem meios de renda? Porque as oportunidades para se gerar essa renda estão muito limitadas.
Ou o indivíduo tem o poder aquisitivo para montar um pequeno negócio, que não é o caso dessa população, ou ele tem os meios para poder adquirir um veículo para poder fazer a sua freguesia, montar o seu micronegócio, que também não é o caso dessa população, ou ele permanece eternamente dependente e na exclusão. Então, através da mobilidade urbana, elétrica principalmente, voltada a gerar micronegócios individuais, é que nós temos a mais simples chave para a libertação dessas pessoas que precisam de um horizonte, de uma esperança, de uma oportunidade de resgatarem a sua autoestima, voltar ao seio familiar, voltar a ser agregantes e não subtraentes dos recursos que a economia gera. Depois de perder o emprego, Glaucia e Jefferson tiveram que deixar a casa de 3 cômodos que alugavam por R$450. Não dava para pagar aluguel. A gente foi, vendeu a geladeira, o fogão e a máquina. Tiramos esse dinheiro, compramos alguma coisa para a gente comer. Sem chão, tiveram que deixar os 2 filhos morando com parentes. Sem rumo, chegaram a passar 2 noites na rua. Aí a gente foi naquela situação toda só com a mala, e aí a gente foi e desceu pra praça. Sentou os 2 e ficamos lá. Tipo, e agora? Falei pra ela, amor, não dá. Ou a gente faz alguma coisa ou a gente fica aqui desse jeito largado na rua. Fomos num ferro velho que tem aqui, pedimos um saco e começamos a revirar lixo. A coleta de lixo hoje põe a mesa da Glaucia e do Jefferson. E cada centavo vale. Isso aí é ferro. Já é 20 centavos a mais. Isso aqui é metal. Agora deu R$7,15. Tem dia que dá 5, 3. Dá pra comprar uma mistura, um macarrão pra fazer mais tarde. Uns pão pra gente comer agora à tarde. Só nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são mais de 2 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O índice chega a quase 10% da população em São Paulo e supera esse valor no Rio e na capital mineira. Porém, hoje no Brasil, você ou tem uma sandália havaiana ou um coturno, ou você tem uma bicicleta, uma moto, ou você tem um veículo pesado, um automóvel. E não faz sentido você deslocar 100 quilos de gente em 1.500 quilos de ferro. Você precisa de mais de 1 tonelada de equipamento e uma geração enorme de energia para deslocar todo esse peso e levar 100 quilos de gente, levar uma, quando muito, 2 pessoas. 92% dos automóveis que circulam no país levam apenas uma pessoa. Olha o desperdício que nós temos. Combustível, gastos, estacionamento, espaço nas vias públicas, não tem mais lugar. E não tem governo no mundo capaz de prover infraestrutura viária para suprir as necessidades, sequer as atuais de deslocamento, quanto mais as futuras. Está se preconizando aí que dentro de 5 anos, 10 anos, nós vamos ter 80% da população mundial vivendo em cidade. Vocês imaginam o problema que isso traz. Então, o que mais me fascina hoje, dentro dessa questão de inclusão social, dentro dessa questão de mobilidade, dentro dessa eliminação de sofrimentos, porque o que eu adoro fazer é tirar o sofrimento do coração das pessoas. E eu acho assim, quando você descobre do que as pessoas estão sofrendo e você traz uma solução, você vai ter sucesso na vida.